Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que este é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos iniciais e anos finais. Eu sou o professor Fagner Brandão e as nossas aulas têm acessibilidade em Libras. Hoje nós estamos com o professor Cleiton. O nosso bate-papo será sobre a produção do imaginário social brasileiro, cultura popular e identidade nacional. Bom, vamos partir deste princípio do tema, né? A produção do imaginário. Nós estamos falando de cultura popular brasileira e da construção da identidade nacional brasileira. Olha só, construção da identidade nacional brasileira. Essa construção foi uma produção do imaginário, ou seja, daquilo que os brasileiros imaginavam ou gostariam que o Brasil fosse visto pela sociedade brasileira, mas principalmente pelos países que estavam fora. Vamos lá. Essa construção da identidade brasileira, ela foi todo um processo histórico. Claro que desde a colonização dos portugueses que colonizaram o Brasil, mas principalmente de forma institucionalizada, a partir da independência do Brasil em 1822. Houve a necessidade de que o Brasil tivesse a sua própria identidade nacional, as suas próprias características, suas próprias culturas, porque até então o Brasil havia sido América Portuguesa, colônia portuguesa, e repetia a cultura popular, as vestimentas, a política, e tinha uma identidade semelhante a Portugal. Agora, Dom Pedro II, ele vai tentar institucionalizar e criar a própria identidade do Brasil, o que vai unificar, primeiramente, de forma geográfica, o território nacional, é a língua portuguesa. Então, a principal característica da identidade brasileira é a língua portuguesa que todos os territórios geográficos do Brasil têm em comum. O Brasil também é um país multiétnico. O que é isso? Ele tem várias etnias como base de seu componente. Nós temos as três principais. O negro, que veio da África através da escravidão, o indígena, que era nativo da colônia brasileira, e nós tivemos também o branco europeu. O branco europeu, principalmente o português. Essas três etnias dão a base da nacionalidade, a base do povo brasileiro. É claro que com a independência de 1822, não foi todos os territórios, todas as províncias que queriam ser, de fato, um Brasil independente. Algumas províncias queriam se separar de Dom Pedro II e permanecer com Portugal ou até mesmo com outros lugares. Então, houve os conflitos separatistas de 1830 a 1840. E em 1838, Dom Pedro II, ele vai criar o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, que tem qual objetivo? O objetivo de construir a história do Brasil. Já que o Brasil era uma nação independente, ele tinha que ter a sua história contada. E essa história vai ser construída institucionalmente a partir de 1838, assim com a sua identidade também. Claro que, como era um órgão aí de Dom Pedro II, ela vai ser contada, a história vai ser contada, como nós vemos até hoje, a partir do rei, da família real de Portugal. E alguns traços, como os negros, que eram escravos, e eventos importantes também dos indígenas, eles são apagados, são silenciados no decorrer dessa história. Anos depois, no campo da literatura, houve o surgimento do romantismo. Esse romantismo aqui não é o romântico de amor, e sim o estilo literário de romantismo, que um dos principais escritores é José de Alencar, que foi um exemplo. Ele aliou a imagem do Brasil com as belezas da natureza, as belezas naturais que o Brasil tinha, e ele aliou também a participação dos indígenas. Como que José de Alencar fez? Ele fez de forma poética alguns contos como Iracema, o Sertanejo, As Minas de Prata, Senhora e Gaúcho.
Quais eram as características? Traziam as belezas naturais de cada região, do sul, gaúcho, do nordeste, do sudeste. E, além das características das belezas naturais, traziam essa cultura. Olha só, um outro autor, Gonçalves Dias, escreveu dessa forma do estilo romantismo para vocês entenderem. Que diz assim, só um pedacinho, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele retratava que o Brasil tinha palmeiras, tinha aves que cantavam, mas não cantavam como em outro lugar. E essa era a forma poética do estilo romantista de descrever o Brasil. Houve a tentativa por parte do governo da brasilidade, que era unificar a cultura e a identidade brasileira e criar símbolos que unificassem esses territórios. Daí veio a criação da bandeira, a criação de símbolos como Tiradentes, que foi um herói libertador do Brasil e foi criado, o movimento modernista na década de 1920, e Mário de Andrade foi enviado pelo governo para realizar uma viagem por todo o Brasil e adquirir ali conhecimentos das culturas regionais, para que pudesse ser feita a criação dessa identidade nacional brasileira. Mas foi identificado que havia uma diversidade de manifestações culturais regionais, e aqui nós temos os indígenas, os principais nativos do Brasil. Olha só, com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao governo, foi fortalecido a identidade e a cultura brasileira por parte do governo de Vargas. Ele criou instituições que foram responsáveis por formalizar essa identidade, como o Ministério do Trabalho, a Educação Básica Comum, que foi a criação da escola primária. E na escola primária se ensinava a história do Brasil, que tinha sido identificada, os símbolos, a bandeira, então reforçava essa identidade. Vargas utilizou muito o rádio para difundir essa cultura nacional e dar uma uniformizada no que era a cultura popular brasileira. A representação cultural nesta época, nacional, na música, por exemplo, foi o samba, teve o futebol, né, que nós temos até hoje, a representação do Brasil lá fora com o futebol, e pratos culinários, que eram comidas típicas. No exterior, tentaram criar a imagem de Carmen Miranda para associar o tropicalismo, a expressão da música e a expressão do Brasil no exterior naquela época. Em 1940 a 1960, houve uma luta por parte do governo para desconstruir o que era a influência do período que o Brasil foi colônia, influência da Europa, de Portugal e dos Estados Unidos, e reforçar os traços que eram a cultura própria brasileira. Daí aqui nós temos uma imagem do samba retratado naquela época como uma música popular brasileira, típica do Brasil, né? E a partir de 1960, a ditadura militar, ela centralizou as informações e reforçou essa brasilidade da identidade nacional. As telenovelas foram utilizadas para expor as práticas que eram consideradas favoráveis a essa brasilidade, a essa identidade. A cultura popular brasileira, ela é rica e diversa. Ela recebe influências indígenas, influências dos africanos, dos portugueses, espanhóis, italianos e japoneses. Nós podemos perceber características da cultura brasileira, por exemplo, na música popular, na literatura, como nós já falamos, do estilo romantista, na culinária, né, as comidas, os pratos típicos, e nas festas que são tradicionais nacional, como o carnaval. O carnaval, por exemplo, ele recebe a influência da Europa. Em Veneza, que vem a origem do carnaval, né? E festas tradicionais regionais. Em Goiás, por exemplo, as cavalhadas de Pirinópolis, conforme nós vamos ver nessa imagem aqui. E no Amazonas, o Festival de Parintins. Isso vai formando a diversidade que é o nosso Brasil. A literatura de cordel, como nessa imagem aqui, é um exemplo de uma cultura típica brasileira muito conhecida na região do Nordeste. Mas nós temos a religião brasileira, que ela é um elemento cultural que sofreu um sincretismo, uma mistura da tradição religiosa africana,
dos negros, do cristianismo europeu que veio e deu origem a várias outras religiões, desse sincretismo, dessa mistura de crenças, né? Como candomblé, umbanda e outras religiões. Pratos típicos que recebem influência, olha só, o vatapá e o acarajé são pratos típicos baianos, mas são de origem africana, vieram dos escravos, assim como a feijoada. Ela é de origem dos negros africanos e nós temos como prato típico brasileiro hoje. No Centro-Oeste, nós consumimos o pequi, que é típico do Cerrado, também a pamonha, olha só, uma cultura diferente. Mas o Centro-Oeste e o Nordeste recebe muita influência nos pratos típicos das comidas indígenas, assim como São Paulo recebe muita influência da culinária portuguesa e italiana, que são as influências que o Brasil foi recebendo em sua cultura. Pessoal, essa charge aqui vai exemplificar um pouco melhor o que nós estamos falando. Olha só, esse grupo aqui está se apresentando e eles dizem: somos diferentes, somos multiculturais. No segundo, meu nome é Maria José, mas podem me chamar de Mazé. No terceiro, eu chamo Carolina e desde pequena eu tomo chimarrão, típico de uma região do Brasil, não é? O Sul. Olha só, meu nome é José Elias e gosto de praia e capoeira. A maior atração da minha terra é a festa de Boi-Bumbá. Do meu povo herdei o respeito à natureza, né? Eu prefiro sol e carnaval. Olha só, isso aqui é bem interessante, essa fala. Minha mãe é negra, meu pai é neto de alemão. Eu sou um pouco dos dois e gosto de dançar vaneirão. Mas todos somos brasileiros. Essa charge ilustra muito bem a diversidade de etnias, a diversidade que é o Brasil, né? Nós temos em nosso DNA, em nossa etnia, quando nós puxamos essa matriz histórica da nossa família, nós temos aí traços dos negros, dos antepassados africanos, dos brancos, que eram os europeus, e também dos indígenas. Basta você procurar aí, dá uma pesquisada nos seus avós, bisavós, tataravós, você vai ver que tem alguém que foi indígena, ou que foi negro, ou que foi de fato de Portugal, da Espanha, europeu. Esse é o nosso Brasil, diverso em cultura, diverso em história, diverso em culinária. Mas não é porque nós somos diferentes que nós devemos nos desrespeitar. Não, o respeito cabe, mesmo nós sendo diferentes. Pessoal, esta aula ela fica gravada e disponível no canal do YouTube da TV Brasil Central e Seduc Goiás. Este material com textos e outros vídeos também fica disponível no portal NetEscola. Amanhã nós teremos aula para o ensino fundamental dos anos iniciais e hoje, logo mais, vocês terão aula de matemática com o professor Erasmo para o 8º ano. Pessoal, um beijo, até a próxima!